Marcos capítulo 11, do verso 1 ao verso 11. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao monte das oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazer isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua. O desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que viam depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça te damos, ó Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. A igreja pode tomar assento. Irmãos, vocês já observaram como que nós temos a necessidade de aceitação, de curtição? Eu já comentei com vocês sobre isso numa outra mensagem. Por exemplo, as pessoas, elas estão no Facebook, e se elas postam uma foto nova e ninguém curte, ou a curtida não é tão grande assim, as pessoas ficam, de alguma maneira, tristes porque não receberam o número de curtidas que elas gostariam de receber. Então nós temos muito essa necessidade de ser aceito pelos outros, temos essa necessidade de que as nossas postagens sejam compartilhadas. Nós gostamos disso, gostamos de visualizações, de seguidores. Eu descobri há pouco tempo que você pode comprar seguidores nas redes sociais. Você sabia disso? Você pode comprar lá 2.000 seguidores, 3.000, você paga um valor e aí então você tem lá no teu Instagram, né, nas tuas páginas, nas tuas redes sociais, um número grande de seguidores para poder obter visibilidade. Só que nós temos também um outro problema, né, que quando nós não temos, ou melhor dizendo, quando nós não atendemos às expectativas daqueles que estão nos seguindo, curtindo, logo as pessoas descurtem, logo as pessoas elas deixam, né, de colocar mensagens ali, comentários positivos, deixam logo de elogiar. E aí nós ficamos vivendo muito de acordo com aquilo que o outro pensa a nosso respeito, aquilo que o outro, né, está ali comentando. E quando a coisa não acontece da maneira que nós achamos que tem que acontecer, nós, muitas das vezes, ficamos mal, ficamos até em depressão. Tem pessoas que ficam em depressão porque elas não têm grande visibilidade na página do Facebook, do Instagram, nas suas redes sociais. Então, vivem de acordo com a opinião alheia. O texto aqui que nós acabamos de ler, do Evangelho de Marcos, é um texto que abre a Semana Santa. Ou seja, nós estamos entrando naquela semana derradeira, na semana em que Jesus Cristo será traído, ele será julgado, será morto, e depois, no domingo da ressurreição, que é a Páscoa, ele levantará dentre os mortos.
O ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos e meio. Cristo, ele passou 3 anos e meio com seus discípulos, de forma muito intensa ele ensinou aquilo que deveria ser assim então passado para que eles dessem continuidade à sua missão. Então, quando termina aproximadamente esse período de 3 anos e meio, nós temos aqui o evento da passagem que nós acabamos de ler, a semana derradeira, que antecede o domingo da ressurreição. Hoje nós chamamos, na tradição cristã, de domingo de Ramos, ou domingo de Ramos da Paixão, porque ao mesmo tempo em que nós trazemos à memória esse grandioso evento da entrada de Jesus em Jerusalém, e o povo cantando Hosana, 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 nós aqui já começamos também, num clima de tensão, meditar e refletir sobre as dores de Jesus, sobre tudo aquilo que Cristo passou durante essa semana. O texto então nos mostra Cristo entrando em Jerusalém. E ele instrui os seus discípulos o modo como tudo haveria de acontecer. Ele dá as instruções do jumentinho que ele haveria de montar. E aqui nós vemos a onisciência de Jesus. Ele dá detalhes, né, de onde estaria o jumentinho, como que eles deveriam fazer. Cristo, homem, mas Cristo continua sendo Deus. Na sua encarnação, ele não desfez, ele não perdeu, melhor dizendo, a sua natureza divina, como algumas pessoas pensam. Nós encontramos aqui também, lá no livro de Zacarias, no capítulo 9, verso 9, uma profecia falando acerca exatamente desse momento histórico de Jesus entrar em Jerusalém numa jumenta. Aqui também nós encontramos o povo exaltando e reconhecendo a majestade de Cristo, porém nós sabemos que Cristo, quando ele entra em Jerusalém, ele não entra como um líder político, embora o povo deveria ter pensado, olha, esse é o momento de nós nos colocarmos contra Roma, Cristo está entrando, há uma multidão a favor dele, é o momento de nós virarmos o jogo. Possivelmente, eles achavam que ali naquele momento, Jesus Cristo assumiria um governo político. Lá no Salmo 118, verso 26, vai dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Aquilo que foi falado por todos aqueles que estavam recebendo Jesus na sua entrada em Jerusalém. Nós temos aqui na nossa mesa, para poder ilustrar esse momento, as folhas de ramos, porque era utilizado naquele contexto. Um comentarista bíblico chamado Champlin, ele vai dizer o seguinte, que os ramos eram utilizados nos cortejos, né? E também na festa dos tabernáculos, que era uma festa tradicional da religião judaica, chamada também de festa da festa da dedicação, Hanukkah. Por ocasião dessas festas, né, dessas duas festas, você tinha alguns textos que eram lidos, como por exemplo, Salmo de 113 ao Salmo de 118, e também nessas festas você tinha os mantos e os ramos que eram espalhados pelos caminhos, que serviam para demonstrar a honra, né, da pessoa, no caso ali, de Jesus Cristo. Então era uma festa, né, que havia chamado Festa dos Tabernáculos e Festa da Rededicação, que era costume nessas festas se utilizarem os ramos para poder assim então celebrar essa festa judaica. No caso aqui de Jesus, nós encontramos os ramos sendo espalhados pelo caminho em honra a Jesus Cristo que está entrando em Jerusalém. Um outro comentarista bíblico chamado William Hendricks, ele vai dizer que aqui se trata de uma entrada triunfal de Jesus. Foi um evento de máxima importância. E por que esse evento foi de máxima importância? Porque ele vai abrir a semana derradeira, ele vai inaugurar aquela semana que Cristo assim então planejou desde toda a eternidade. Você vai ver por diversas vezes Cristo profetizando que ele haveria de subir a Jerusalém. E veja, por exemplo, lá no capítulo 16, peço que os irmãos abram a Bíblia no capítulo 16 de Mateus. Você vai ver Cristo fazendo, por exemplo, uma predição sobre essa necessidade de ele
entrar em Jerusalém, ser preso, para se cumprir assim então a vontade do Senhor. Veja lá do verso, por exemplo, 21 a 23. Você vê aqui a predição da morte. E essa predição da morte tem a ver exatamente com Cristo indo para Jerusalém. Pois lá em Jerusalém, ele assim então seria preso, seria julgado e sofreria a morte e morte de cruz. É importante a gente entender aqui uma questão. Boa parte do ministério de Jesus, Cristo ele evita ir para Jerusalém, porque lá está o centro, né, da política e também da religião. Se Cristo ele gastasse a maior parte do seu tempo pregando em Jerusalém, ele não levaria certamente 3 anos e meio pregando ali naquela região, porque logo a inveja se despertaria muito cedo, ele seria preso pelos seus opositores e assim também ele seria julgado e morto. Sendo assim, irmãos, uma vez que esse texto que nós acabamos de ler é um texto de grande importância para a reflexão de um dos maiores eventos da história, o maior evento da história, que é a morte de Jesus, eu quero convidá-los nessa noite a meditar no tema, a missão do Filho de Deus, a missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? O primeiro ponto que nós podemos tirar aqui da missão de Jesus é que essa missão foi uma missão bem planejada. Lá em Zacarias 9, verso 9, você vai ver exatamente o planejamento de que Cristo ele haveria de entrar em Jerusalém montado numa jumenta. Ou seja, você vê claramente, desde toda a eternidade, Deus planejando aquilo que o Filho dele haveria de fazer. Sendo assim, nós poderíamos citar vários textos em que vão provar que a morte de Jesus não foi um incidente, mas foi algo planejado desde toda a eternidade. Por exemplo, você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, ou em 1 Pedro, do 1 a 20, uma referência de que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Lá em Atos, capítulo 2, verso 23, você vai ver que o autor de Atos, que é Lucas, ele informa que Cristo foi entregue pelo desígnio e presciência de Deus. Ou seja, o próprio Pai havia planejado a morte de Jesus. Portanto, quando Cristo veio aqui, ele não veio para trazer informações acerca de Deus, ensinar uma maneira de se viver a fé e, de repente, ele teve assim, então, o seu ministério interrompido. De repente, ele teve algo no seu caminho que o impediu de concluir aquilo que ele veio fazer. Negativo. Aquilo que Cristo veio fazer. Havia um planejamento, nos mínimos detalhes, cabal, de que ele viria a esse mundo e no tempo oportuno, ele assim, então, seria preso, ele seria julgado, ele seria crucificado, e ele assim, então, ressuscitaria para o cumprimento da sua missão. Quando nós olhamos Cristo trazendo informações acerca desse momento, nós vamos ver lá no capítulo 16, verso 21, que Jesus disse, de Mateus, né? Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Veja, por exemplo, em Mateus 17, 22, 23. Reunido eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Uma outra passagem que nós vamos ver, Cristo fazendo referência a esse momento, está em Mateus 20, lá no verso 17 a 19. Então Jesus, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e, em caminho, lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. E uma quarta informação aqui que nós encontramos no Evangelho de Mateus sobre esse contexto que nós estamos lendo. Mateus 26, verso 2. Sabeis que daqui a 2 dias
celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Eu dei aqui para vocês 4 passagens em que Jesus Cristo, ele previu o que haveria de acontecer. Portanto, o nosso primeiro ponto aqui da mensagem, que está do verso 6 ao verso 7, Cristo entrando montado no jumento para Jerusalém, nós vimos aqui que isso foi planejado desde toda a eternidade. A morte de Jesus não foi um incidente. Ele não teve a sua vida tirada. Ele mesmo a entregou. Não foi algo que Deus planejou e de repente foi interrompido o projeto de Deus por causa das ações maléficas dos homens. Qual é a aplicação que nós podemos tirar desse ponto para a nossa vida? Nós precisamos entender que uma vez que nós somos cristãos, nós estamos unidos a Cristo. E unidos a Cristo, tudo aquilo que Cristo enfrentou, todas as dores de Jesus, a cruz de Jesus, todos os sofrimentos, de alguma maneira nós somos participantes. Nesse sentido, nós precisamos entender que da mesma maneira que o Pai tinha um programa para Jesus Cristo, o seu Filho, uma vez que nós estamos unidos a Jesus, nós também temos uma agenda não criada por nós, mas uma agenda criada por Deus para a nossa vida. Portanto, se você está em Jesus, você já não vive mais para você mesmo. Se você está em Jesus, não importa o que você acha, o que você pensa, importa o que Deus pensa, o que Deus tem, o que Deus fala a teu respeito. Portanto, meu irmão, minha irmã, a morte de Cristo foi planejada desde toda a eternidade. Unidos a Cristo, nós também fazemos parte de um programa, de uma agenda que não vem do pastor, que não vem da filosofia, que não vem dos seus pensamentos, mas vem do Senhor para a sua vida. O segundo ponto, eu estou com muita dificuldade de falar, irmãos, que eu estou há 3 dias. Ontem eu estive quase 3 horas dando uma palestra direto, sem parar. Então minha voz ela está muito cansada. Eu peço até que o Maiquinho dê uma melhorada no som, porque eu estou tendo que forçar um pouco a minha voz aqui. O segundo ponto, nós vamos ver aqui que a missão de Jesus foi uma missão eficaz. Veja bem, mantenha o texto aberto. Vamos voltar lá para Marcos capítulo 11. Nós vimos nos primeiros versos que Jesus Cristo ele entra em Jerusalém montado no jumento. E aqui nós percebemos, pelos versos que nós acabamos de ler, que esse evento foi planejado desde toda a eternidade. Agora nós encontramos, por exemplo, lá no verso de número 9, todos os que iam adiante dele, como os que vinham, depois clamavam. Hosana, nós cantamos aqui uma canção que diz Hosana, né? Bendito que vem em nome do Senhor. E aí lá no verso 10, nós vimos aqui, né? Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Qual é o ponto aqui que eu quero chamar a tua atenção? Que a missão de Jesus, ela foi planejada e ela também foi eficaz. Eficaz em que sentido? Cristo ele não mudou o seu propósito. Você vai perceber que, por exemplo, lá em Mateus 16, que nós usamos aqui como referência, quando Jesus disse que haveria de ir para a cruz, o que Pedro fez? Não, Senhor, não vai acontecer isso contigo, não vamos deixar que isso aconteça. Ou seja, Pedro tentou impedir Jesus de ir para a cruz. Ou seja, na verdade, era Satanás através de Pedro. O que nós olhamos aqui e percebemos nessa passagem é que Cristo ele não se permitiu mudar a agenda, o programa, por causa da situação, do contexto que eles estavam ali então vivenciando, que ele estava vivenciando junto com seus discípulos. Então você vê, por exemplo, que possivelmente Judas traiu Jesus, além de Judas ser alguém que colocava um caixa 2, isso a própria Bíblia diz, que Judas, ele realmente era uma pessoa ímpia, mas talvez Judas ele aguardava
que Jesus tivesse uma ação política e militar. Talvez Judas, ele pensava, olha, se a gente colocar o Messias na parede, ele vai reagir. Porque veja bem, Jesus Cristo ele conseguiu reunir uma multidão de pessoas sem pegarem armas, sem fazer nenhum tipo de campanha política. Jesus ele reúne uma multidão apenas com seus ensinos, e ele fala que nós devemos amar o inimigo, que nós devemos agir de modo positivo e bondoso com aqueles que cometem erros conosco. Jesus ele consegue multiplicar pães e peixes, ou seja, mesmo sem dinheiro, ele consegue alimentar uma multidão. Aí então nós olhamos para aqueles que gostariam de ver uma mudança social, política acontecendo. Eles viram Jesus Cristo, é Ele que vai fazer essa mudança, é Ele que vai transformar a nossa situação. Só que a grande pergunta é, de que maneira Cristo vai mudar? De que maneira Cristo vai realizar essa transformação? Ele vai tirar Israel desse status que ele se encontrava de opressão por causa do Império Romano. Possivelmente, meus irmãos, Judas ele pensava, se colocar Jesus na parede, Jesus Cristo ele vai reagir. Ele vai, de alguma maneira, mostrar para que veio. Aqui nós encontramos também uma outra sedução. Já não é aquela sedução do tipo, ó Senhor, nada vai te acontecer. A sedução aqui é outra. É a sedução de um povo que vê Jesus Cristo e estende o tapete e começa a sacudir as folhas de ramos e começam a clamar e começam a cantar e começam a bendizer. E Jesus Cristo ele sabe muito bem para que ele veio a esse mundo, e ele poderia, pelo calor do momento, dizer assim, opa, eu acho que precisa morrer na cruz não, né? Vamos dar um jeito aqui, vamos girar o jogo. Ele poderia mudar. Ele poderia simplesmente deixar de lado o modo como ele havia planejado na eternidade. Mas nós percebemos que a missão de Jesus foi eficaz, porque Cristo não perdeu a sua visão. Cristo não perdeu o seu foco. Qual é a aplicação que nós podemos tirar para a nossa vida? Nós estamos unidos a Cristo. Unidos a Cristo, Deus tem um programa também para nós. Deus tem uma agenda para nós. Unidos a Cristo, nós também precisamos, como Jesus, não permitir que o contexto mude aquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos permitir que a situação determine o modo como nós vamos agir e viver. Porque veja bem, a multidão queria levantar Cristo como rei. Olha lá o verso 10, bendito o rei, o reino que vem, reino de Davi. O povo viu e percebeu, é a restauração do trono de Davi. Vamos levantar Jesus como nosso rei, como aquele rei profetizado que vai assentar no trono, vai governar e colocar Israel como cabeça das nações. Jesus poderia mudar a ideia, ele poderia ter abandonado a cruz e buscado o trono. Por causa do contexto, por causa da força do momento, da emoção. Na nossa caminhada, meus irmãos, muitas das vezes nós somos tentados a mudar a rota da nossa vida. O nosso caminho, que é o caminho de cruz, muitas das vezes nós somos seduzidos a abandonar a cruz e a tentar um atalho para alcançar os nossos objetivos. Deus tem um programa para a sua vida. Não apenas isso. Nós precisamos estarmos completamente vigilantes e analisarmos se nós estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para vivermos. Porque é possível que algumas coisas que estejam acontecendo na tua vida estejam te seduzindo para te tirar do caminho da cruz. Vamos ser bem objetivo? Deixa eu ser bem claro nisso. Ser menos teológico. Às vezes você se permite mudar de identidade por causa do contexto em que você vive. De repente, no trabalho. De repente você encontra novas amizades e que
te apresentam algumas facilidades ou um estilo de vida diferente dessa que o Senhor te chamou para viver. E você esquece da missão que você tem como filho de Deus. Às vezes você melhora a sua condição de vida e você esquece da sua missão, do seu trabalho, do seu envolvimento com as coisas de Deus e abandona o caminho da cruz por causa de um contexto que está lhe sendo favorável. Terceira e última visão que nós podemos tirar aqui, lição desse texto. Está lá no verso 10. Cristo tinha uma missão muito bem definida. A natureza da missão de Jesus estava muito bem estabelecida. O texto vai dizer que o povo clamava, glorificava, dizia: bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas. E enquanto assim então Jesus entrava em Jerusalém, o povo clamava, o povo cantava, o povo exaltava. Irmãos, a luz, os holofotes, eles podem ser destruidores. Eu acho que é mais fácil uma pessoa cair numa situação boa do que ruim. Às vezes, nós nos deixamos levar pelo elogio e pela exaltação dos homens. Jesus Cristo, ele não se iludiu com os louvores que brotavam dos lábios da multidão. Ele não mudou a natureza da sua missão, aproveitando a oportunidade que ali ele teve de ter um povo que o aprovava, pelo menos naquele momento, e ele não buscou redefinir o seu projeto, de ceder à tentação de estabelecer naquele tempo, naquele momento, um reino político. Ele poderia ter investido dessa forma. Mas você vê claramente Jesus montando com simplicidade um jumentinho, sem pompas, sem luxo. Você vê Cristo assim então, entrando em Jerusalém, e no lugar de um trono, você vê uma cruz. No lugar de uma coroa de ouro, você vê coroa de espinhos. E no lugar de um projeto político, você vê Cristo governando, não através do poder político temporal, mas através do serviço, através do amor, onde de braços abertos, Cristo acolhe a todos aqueles que o proclamam como rei e se tornam seus súditos. O mesmo povo que estava ali dizendo: bendito seja o Senhor, hosana nas alturas, louvado seja aquele que vem em nome do Senhor, com as palmas nas mãos, louvando e exaltando Jesus. Cristo, ele não se iludiu com os louvores dos lábios dos homens. Ele não se iludiu com toda aquela estética das pessoas glorificando a sua entrada triunfal. Isso nos mostra, meus irmãos, o quanto nós devemos ter cuidado com os louvores e os lábios dos homens. Porque o mesmo povo que estava ali, nesse domingo, que aqui nós estamos trazendo à memória, louvando, na sexta-feira, esse mesmo povo não estava dizendo: louvado seja o Senhor, hosana nas alturas. O que o povo estava dizendo? Crucifica. E é interessante que, quando perguntaram: quem vocês querem que seja solto, Jesus ou Barrabás, o povo preferiu que um bandido fosse solto. E o mais interessante também é que aqueles que queriam que Jesus fosse solto, os líderes religiosos, de alguma maneira, tentaram calar a voz daqueles que queriam que Cristo fosse solto. Cristo foi tratado como um criminoso,
sofreu um julgamento injusto. Ao estudar ali todo o processo, nós percebemos claramente que tudo foi tramado, o modo como as coisas aconteceram não foi de um modo legal. E o que culminou foi que os louvores que aqueles judeus, que aquele povo estava ali entoando no domingo de Ramos, era apenas um louvor verborrágico, vinha apenas dos lábios e não do coração. Então esse texto nos chama a atenção, porque é possível que muitas das vezes, ao louvarmos a Deus, nós estejamos apenas fazendo isso da boca para fora, mas não de fato com o coração. É possível que estejamos apenas movidos à emoção do momento, conforme a multidão ali a multidão que estava ali louvando e exaltando. Muitas vezes nós entramos na onda da multidão e fazemos sem refletir o que de fato estamos fazendo. Qual é a aplicação que nós podemos tirar para nós desse terceiro ponto? Na nossa caminhada, nós não podemos nos enganar acerca dos louvores e das exaltações e dos elogios que as pessoas fazem a nós. Muitas pessoas que te elogiam, que te exaltam, fazem isso até você simplesmente, de alguma maneira, decepcioná-las em suas projeções. Ou seja, enquanto você faz o que elas projetaram, que elas esperam, hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Mas quando de alguma maneira você decepciona, você não atende às expectativas, crucificam. Enquanto você presta, enquanto você faz, hosana nas alturas. David, hosana nas alturas. Leila, hosana nas alturas. Leila, eu estou precisando de uma grana, Leila, Leila me emprestou, hosana nas alturas. Aí no mês seguinte, Leila, eu estou precisando de novo. Pô, pastor, dessa vez eu não tenho como te ajudar. Crucificam. As pessoas são assim. Eu gosto muito de uma frase do padre Fábio de Mello, quando ele diz assim: eu adoro quando as pessoas se decepcionam comigo, porque sai de mim o peso de ter que viver suas projeções. Todas as vezes nós queremos viver aquilo que vai fazer com que o outro nos aceite. Para ouvirmos, hosana nas alturas. Só que muitas das vezes, irmãos, você vai precisar ser sincero e honesto com você mesmo, com aquilo que você precisa fazer. E aquelas pessoas que elogiam, delas você vai ouvir, crucificam. Jesus entendeu muito bem isso. Ele poderia ter entrado em Jerusalém, visto aquela festa e ter se emocionado, se empolgado. Acho que esse negócio de cruz não precisa não. Vamos tomar aqui na mão grande o reino de Israel aqui. Vamos tirar os romanos do poder e vamos estabelecer a era messiânica. Olha o povo me louvando, olha todo mundo gritando, olha todo mundo clamando, hosana, hosana. Não precisa de cruz. Mas o que percebemos é que Jesus sabia que muitos daqueles que estavam ali louvando e elogiando, poucos dias depois, eles estariam gritando crucificam. Unidos a Cristo, que não venhamos a nos iludirmos, ou querermos a aceitação do outro, ou vivermos em busca da aceitação, seja em redes sociais, seja da família, seja da igreja. Meu irmão, se você viver dependendo da aceitação do outro, você vai viver em depressão, porque o outro, a algum momento, vai gritar, ainda que seja no seu coração, crucificam. O que nós aprendemos aqui com Jesus? Que Cristo ele veio ao mundo com uma missão muito bem planejada. Portanto, alguns pensam que Jesus teve o seu ministério interrompido. Não.
Cristo, ele não teve a sua vida tirada, mas ele mesmo a deu. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Cristo veio a essa terra com tudo muito bem definido. E nós precisamos também entender que, unidos a Cristo, Deus também tem um programa, Deus também tem uma agenda para a nossa vida. O que nós vimos aqui é que a missão de Cristo foi eficaz. Ou seja, Jesus Cristo veio para morrer e morreu. Ou seja, ele não permitiu que aquele momento, que aquele contexto o tirasse do caminho da cruz. Há pouco tempo atrás nós vimos, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser ser meu discípulo, né? Ou seja, negue-se a si mesmo, venha após a mim e siga-me. Ou seja, literalmente, para onde Jesus vai, nós devemos ir. E para onde Jesus foi? Para a cruz. Esse é o nosso caminho. Caminho de cruz. Não permita que a vida que você esteja levando, o contexto determine para onde você deve ir. É possível que talvez no trabalho, nas suas amizades, haja uma proposta de um caminho diferente do caminho de Cristo. Terceira coisa que nós vimos aqui é que a natureza da missão de Jesus estava muito bem definida. Portanto, Cristo, ele sabia que tinha que morrer na cruz e ele morreu. Ele não permitiu que os louvores, que a exaltação, que o elogio do homem o tirasse dessa trajetória. Portanto, a morte de Cristo não foi um incidente. Ninguém tirou a sua vida, ele voluntariamente entregou. A morte de Cristo não foi um ponto final, foi uma vírgula, porque a nossa história, que está unida à história de Cristo, ela não termina na sexta-feira, mas no domingo. Portanto, a cruz não é o ponto final. A cruz, ela é o centro da nossa fé, mas nós devemos lembrar que unidos a Cristo não somos apenas participantes do sofrimento dele, mas seremos também participantes da sua glória. Esse é o grande mistério pascal. Se Cristo morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. A Semana Santa não termina na sexta, mas termina no domingo. Cristo demonstra que ele tinha uma visão. Muitas das vezes, quando nós olhamos as empresas, né, algum projeto tem escrito lá, visão. Qual é a visão? E tem lá também missão. Qual é a missão? Cristo tinha uma visão, ou seja, ele sabia o que ele queria formar uma família de muitos irmãos, à imagem e semelhança dele. E como ele fez isso? Dando a sua vida em favor de nós. Devemos então, diante de tudo isso que foi falado, ter cuidado com a necessidade que muitas das vezes nós temos da aceitação do outro. Pare de viver em busca da aceitação alheia. Tenha consciência, meu irmão, de que Deus tem algo definido para a sua vida. Viva em conformidade com o que Deus tem para você, não se importando com o que o outro pense, desde que você esteja sendo verdadeiro com o projeto de Deus para você. Nós precisamos, de fato, seguir a Cristo e pagar o preço do discipulado, tendo a certeza de que a morte é essencial para que possamos viver com Cristo a ressurreição. Amém, queridos?